Boa noite. Aqui a gente vai apresentar o nosso projeto de Gamelog, o que a gente conseguiu concluir depois de todas as sprints e releases. Eu sou o André Siqueira, eu sou desenvolvedor do projeto. Eu sou o Pedro, Scrum Master do projeto. Eu sou a Ana Lúcia, PO do projeto. A gente vai apresentar um pouco sobre a nossa marca. Então, a Gamelog tem o princípio que você acompanha tudo que já jogou e também escreve suas impressões, descobre novos títulos com base no que você curte. Então, é basicamente um site para você avaliar jogos. Usamos uma logo com letras arredondadas, usamos a paleta de cores que vai do rosa, roxo e bege e alguns ícones que lembram o mundo gamer. Pode passar, por favor. Nossas releases. A gente fez a release 1, release 2 e a entrega final. Na release 1 focamos na autenticação do usuário, onde ele seria capaz de postar a avaliação se autenticado. Na release 2, a gente focou nas interações entre usuários e avaliações, e a entrega final é a validação do funcionamento do nosso site. Pode passar, por favor? Essa planilha é a nossa planilha de backlog e priorização de requisitos. Então, dividimos a release 1 e 2 nesse backlog. Na RF1, focamos em login e cadastro de usuário. Na RF2, focamos no usuário ser capaz de postar avaliações. Pode descer, por favor. Na RF3, colocamos também que já deve haver uma lista de jogos no sistema. Na RF4, foi a nossa criação e modelagem do BD. Pode descer mais um pouquinho, por favor. Todos essas RFs que eu citei foram RFs que a gente priorizou na nossa primeira sprint. Desce um pouquinho. Na nossa primeira e segunda sprint. A RF7 colocamos na nossa terceira sprint, porque foi um pedido do nosso cliente, e colocamos a RF5 e a RF6 como possíveis requisitos para implementar no nosso site futuramente. Como elas têm uma prioridade baixa, decidimos não implementar pelo nosso tempo de desenvolvimento. Cada RF tem suas respectivas RNs e RNFs, e as prioridades e os pontos podem ser vistos depois no nosso Gira. Nos nossos métodos ágeis aplicados, nós aplicamos o Scrum. Foi a estrutura principal do nosso sistema, fazendo sprints semanais e priorizando o backlog. O Kanban nós usamos no Gira, arrastando quadros, então para visualizar o que cada um estava fazendo, que também pode ser visto nos gráficos posteriores de PO e Scrum Master. Também aplicamos práticas XP, com revisão em dupla dos desenvolvedores, e também aplicamos o Lean, que a gente priorizou entregas com maior story points para nós. Pode passar, por favor. Fala rapidinho aí do front, Pedro. Só passar tudo que a gente usa. Ok. Já tá gravando, né? Sim. Litecoin, Axios, enfim. Para o desenvolvimento da nossa aplicação, no front-end utilizamos Figma, React, Flaction e Axios. Não sei o que falar. Pode, só corta. Tá. E no back-end, como linguagem de programação, a gente usou C#, usando o framework .NET. Além dele, também usamos o framework Entity Framework para comunicação com o banco de dados, e o Automapper para mapear nossa entidade também para o banco de dados. O banco de dados nós usamos o SQL Server e publicamos nosso projeto na Azure. Esse é o burn down chart do PO, é a nossa primeira métrica. Nesse gráfico é possível ver as sprints no dia que foram realizadas. Como podem ver, esses pontos são dos dias que a gente moveu os cards, mas ele seguiu a mesma estrutura de entregas que o Scrum Master. Pode passar? Essa é a nossa segunda sprint, ela foi aberta dia 7 de maio e fechada dia 21 de maio, com 2 semanas. Pode passar também? E essa nossa terceira sprint, ela foi aberta dia 29 de maio e foi fechada em junho, essa semana. Partindo para os gráficos do Gira de Scrum Master, esse é o nosso gráfico da Sprint 1. Como podemos ver, abrimos a Sprint no dia 26, se eu não me engano.
e terminamos perto do dia 5, com um fluxo de trabalho bem consistente, ou coerente, como você preferir. Na nossa sprint 2, foi tão tranquilo quanto. Ao longo da sprint, adicionamos algumas tarefas de coisas que, enfim, encontramos ao longo do desenvolvimento, mas conseguimos terminar antes do previsto. A mesma coisa aconteceu durante a nossa sprint 3, onde durante o processo de desenvolvimento encontramos, enfim, tarefas novas para serem feitas, adicionamos ao longo da sprint e novamente conseguimos concluir com antecedência, tendo um espaço para correções de alguns bugs. Como recurso de gestão, decidimos usar o backlog, sprints e tempo de sprint. O backlog nós priorizamos o que achávamos importantes no nosso sistema, então cadastro, login, autenticação. Nas sprints, a gente fez planejamento do que o nosso time tinha que integrar e no tempo de sprint decidimos o tempo de cada sprint, cada processo ser entregue. Na entrega de valor, nós pontuamos o que considerávamos mais importante, com story points usando Planning Poker. E colocamos releases com requisitos funcionais e regras de negócios, organizados pelo PO e pelo Scrum Master. Bom, esse é o nosso Gira de Scrum Master. Como vocês podem ver, a gente foi desenvolvendo por epics. Cada epic é referente a um requisito funcional do nosso Excel, e dentro de cada epic nós temos as tasks que representam os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais e as regras de negócio. Esse é o cronograma das RFs do PO. Então, aí podemos ver que a RF1, a RF2, a RF3 e a RF4 foram concluídas, distribuídas entre nossas sprints. A RF5 e a RF6, como foi comentado anteriormente, não foram nossas prioridades, então não conseguimos desenvolvê-las a tempo da entrega final. E a RF7, a prioridade do nosso cliente, foi concluída também. Cada uma tem suas respectivas user stories e regras de negócio e requisitos não funcionais. Falando sobre um pouco das arquiteturas que nós implementamos, né, padrões de projeto, falar um pouco do Solid. A gente conseguiu implementar cada letra do Solid no nosso projeto, começando pelo S, do Single Responsibility Principle. Então, no nosso código, cada função na nossa service, ela tem apenas um objetivo, ela resolve um problema específico. Então, você não vai ver uma função que faça 5, 6 coisas diferentes, é tudo uma coisinha só, bem fechadinho. Aqui a gente tem um exemplo de nossos controllers, mas também pode ser observado nas services. Sobre o Open Code Principle, então, todo o nosso código, ele não necessita de modificações. Um bom exemplo disso foi quando a gente recebeu o pedido do cliente, que era algo que a gente não tinha planejado no primeiro momento, e para incluir ele, o desafio, a gente não precisou mudar em nada que já existia. Nós implementamos métodos novos, ele estava aberto para expansão, sem prejudicar nada, não foi necessário modificar. O princípio substituição de Liskov, ele é que é menos explícito no nosso código, da maneira que ele foi implementado. A gente tem uma classe entity básica para ser dada pelas demais entidades do nosso sistema, com ID e um booleano estativo, e todas as classes herdam isso. A segregação de interfaces, ela é facilmente percebida nos nossos DTOs. Então, quando a gente vai fazer alguma operação na service, nos controllers, ao invés de a gente usar a camada de entidades e criar um objeto inteiro de um usuário, por exemplo, um objeto inteiro de avaliação, a gente consegue usar o DTO e usar só as informações e atributos que precisa. Por exemplo, no caso de um cadastro de usuário, eu preciso de informações de nome, de e-mail, de senha, de imagem de perfil, mas para login dele, eu só preciso do e-mail e da senha. Então, a gente consegue controlar isso facilmente com os DTOs, né? Nossas interfaces. E, por último, o princípio de inversão de dependência. Os nossos métodos de alto e baixo nível, eles não se complicam entre eles. No caso, a gente usou um framework chamado AutoMapper, ele que cuida do mapeamento do nosso DTO para uma entidade do banco de dados, ele faz esse controle. Então, mesmo que a gente tenha algumas mudanças ou na estrutura do banco de dados, ou como a gente está recebendo essas informações do back-end, das APIs, ela não vai prejudicar, elas não vão se prejudicar entre si, elas podem mudar sem ser necessário mudar toda a estrutura do outro. É isso. No caso de uso, ele é nosso diagrama mais novo, então aqui a gente vê que temos duas pessoas, que é o usuário e o sistema, e como eles se conversam. Então, o usuário ele pode se cadastrar, ele pode fazer login, pode navegar pelas páginas, enquanto o sistema responde com verificação de e-mail, verificação de senha, verificação de palavras sensíveis. Pode passar, por favor? Esse é o nosso diagrama de classe. O diagrama de classe, ele mostra, é uma modelagem de como as nossas estruturas se conversam. Pode passar também.
Esse nosso diagrama de estados, o diagrama de estados mostra todo o mapeamento de uma avaliação, de uma exclusão, de uma postagem, como que funciona dentro do nosso sistema. Para o diagrama de sequência, a gente vai abrir outra página, pode clicar naquele link ali embaixo, por favor. Esse é nosso diagrama de sequência, ele mostra como que funciona nossas APIs, nosso banco de dados, como que o nosso sistema está funcionando de um jeito mais back-end. Os outros são mais front-end, como que funciona, e esse fala mais sobre nossas listas, nossos gets, nossos posts, e é isso. Essa é a nossa landing page. A landing page focou em usar os ícones e imagens que foram estabelecidos no front-end no início do projeto. Também está usando a mesma paleta de cores que a gente definiu. Então aí tem um overview sobre como funciona o nosso sistema, sobre jogos, mais voltado para a comunidade que a gente deseja atingir. Então usamos muita imagem de jogos, muitos ícones bonitinhos. Aí nas avaliações colocamos alguns ícones prontos do Flat Icon. E na nossa página, no nosso formulário, é integrado dentro do nosso site. Então as pessoas podem entrar no site, dar uma avaliação pra gente sobre o que ela gosta, pra gente ter uma métrica do que implementar no nosso sistema. Você já quer pular para as respostas, André? Pular para as respostas? Sim. Tá bom. Falando brevemente sobre o dado... Já tá gravando, né? Já. Falando brevemente sobre os dados que a gente escolheu, a gente conseguiu ver que a faixa etária do nosso público está entre 20 e 30 anos, a metade tem uma renda mensal entre 2.500 a 5 mil reais, todo mundo que respondeu, que se interessou em responder o formulário, gosta de jogos digitais. As plataformas de sucesso, principalmente PC, 100% do pessoal que respondeu joga um jogo ou outro no PC e distribui entre demais consoles. Os nossos gêneros que mais apreciados, mais procurados, então entre aventura, RPG, estratégia, simulação e sobrevivência. A maioria, metade, desgastar entre 2 a 4 horas semanais jogando. A maioria costuma, sim, perdão. A maior parte costuma, sim, se guiar por opinião de streamers, youtubers, influencers. Não seguiam muito por portais de notícias. Não seguiam muito por avaliações de críticos. Se interessam um pouco sobre compartilhar suas opiniões na internet. A maioria tem interesse razoável ou muito em participar de uma comunidade que compartilha suas opiniões. E acreditam que sim, a opinião das pessoas pode influenciar as suas opiniões de comprar ou não um jogo. E de maneira geral, a gente teve uma boa aceitação do nosso produto. Bom, aqui a gente tem a nossa aplicação rodando na Asia. Aqui é a primeira coisa que o usuário vê quando ele entra. Ele não está cadastrado aqui, não está logado. Ele já consegue ver jogos e avaliações de outros usuários. Quando ele vai se cadastrar, a gente tem aqui o formulário de cadastro, então a gente pode colocar aqui nome para ele, um e-mail, confirmar o e-mail dele. Ele até dá uma sugestão de senha, eu não vou usar a sugestão, vou colocar uma senha própria minha. Depois de cadastrado, eu automaticamente sou levado para a página de login, então esse é meu e-mail, senha. Agora eu estou logado, a gente não tem mais a opção de login e cadastro aqui. Tem aqui, como eu não coloquei uma foto ainda, é a primeira letra do nome do meu usuário. Por enquanto não há recomendações, porque esse meu usuário não fez nenhuma avaliação, então o sistema não sabe qual é o estilo de jogo dele. A gente pode clicar aqui no maisinho, ou em publicar. A gente chega no formulário de avaliação, então a gente pode falar aqui do The Last of Us, dar uma nota 4 para ele e falar me divertir. A gente publica. A avaliação dele vem aqui para o histórico de avaliações, as últimas avaliações, ela sempre mostra da mais recente para a mais antiga. Agora que ele tem uma noção do que eu gosto, ele me fez algumas recomendações com base no gênero que eu gosto. Se eu quiser, eu posso vir aqui fazer outra avaliação, por exemplo, do Elden Ring. Nota 5, falar que é o melhor RPG que existe. E a gente vai perceber que aqui nas minhas recomendações o Elden Ring vai sumir, porque eu já avaliei ele, então o sistema entende que eu já joguei, e vai adaptar os demais jogos. Perfeito, ele me deu uma vibe mais RPG aqui do que tinha antes. A avaliação está aqui, a gente consegue vir aqui, clicar nos jogos que já existem. Carrega algumas informações sobre os jogos, a gente tem a média de notas dele, a gente tem uma descriçãozinha básica, data de lançamento, classificação indicativa. Aqui a gente consegue ver as principais avaliações. Se a gente clicar aqui no perfil do usuário, a gente consegue ver o perfil do usuário, a gente consegue mudar algumas informações dele do avatar, nome do usuário, atualizar a senha. A gente consegue ver as minhas avaliações. Aqui só mostra as avaliações feitas por esse usuário. Ele consegue editar as avaliações dele. Então vamos dizer que ele mudou de opinião de Elden Ring. Falou que agora é o pior RPG que existe. Mudou de opinião. Pior. Então, alterações. Agora atualizou aqui. Se a gente voltar para Home, a gente vai perceber que mudou as recomendações.
e atualizou a avaliação dele de Elden Ring. Então, esse é o fluxo principal do nosso site, da nossa aplicação. A gente cumpriu aqui basicamente tudo que ele se dispõe a fazer. Agora pode falar das heurísticas. Falando sobre as heurísticas, a primeira heurística é a visibilidade do status do sistema. Então, o sistema ele mostra que ele funciona, ele tem setas que mostram que dá para interagir com o carrossel, ele mostra que tem botões e mostra que tem um mais para postar uma variação. Então, é visível que o sistema é uma coisa funcional. A segunda é a correspondência entre o sistema e o mundo real. Então, aqui eu tenho 2 títulos, que é Jogos em Destaque e Recomendações para Você, que direcionam direto ao usuário. Então, o sistema ele faz parte de um todo, falando como se ele falasse pessoalmente com o usuário. Então, ele é como se fosse personalizável ao usuário. Controle e liberdade do usuário. Então, o usuário ele sabe que se ele clicar em mais, ele vai postar alguma coisa. Se ele for para home, ele consegue ir para home. Se ele for para os jogos, ele consegue ir para os jogos. Se ele for para o perfil dele, ele consegue ver as próprias avaliações. Então, ele tem controle sobre o sistema. Na consistência e padrão. Então, nosso design ele é consistente, os jogos eles seguem o mesmo padrão, né? O mesmo formatozinho. Também as avaliações, elas têm a mesma cor de estrelinha, então ele é consistente, usa a paleta de cores que definimos anteriormente. Na prevenção de erros, um bom exemplo sobre a prevenção de erros é na hora de postar uma avaliação, mostra que o máximo que pode ser escrito são 500 caracteres. Aproveitando, também dá para falar sobre o recurso 7, que é flexibilidade e eficiência de uso. Então, se eu tentar postar um jogo sem nota, ele vai exibir um erro. Pode colocar aí, por favor, um jogo sem a nota. Na verdade, ele bloqueia o botão de publicar. Exatamente. Então, aí a gente consegue já juntar o 7 e o 9. Então, eu já limito meu usuário, já mostro para ele que existe um erro ali se ele tentar fazer uma determinada coisa, se ele tentar burlar alguma coisa do sistema. Então, eu já impeço isso. Design estético e minimalista. Então, o nosso layout ele é limpo. Ele foca bastante no que ele promete, então postagem de avaliação, mostrar jogos, mostrar avaliações, então mostrar estrelinhas, então ele tem essa estética mais minimalista. E também uma melhoria que poderíamos implementar no tópico 10, que é ajuda e documentação. A gente não tem nenhum ícone de ajuda, não tem nenhuma coisa descrevendo passo a passo de alguma coisa, mas só a parte da gente guiar o usuário. Aqui você escolhe seu jogo, aqui você escolhe sua nota, aqui você coloca seu e-mail, aqui você coloca sua senha, já ajuda um pouco nesse tópico. Então, nosso sistema, ele, concluindo, ele cumpre parcialmente e totalmente alguns tópicos das heurísticas de Nielsen. Falando brevemente nossa rota de APIs, aqui no nosso back-end, a gente consegue olhar nossos controllers, por exemplo, de avaliação. Aqui ele define exatamente a rota da API, a URL básica, seguida da função dela, né? O método. Aqui é basicamente chamada de função de service, então não tem nenhuma lógica de programação, de algoritmo, aqui é só a chamada mesmo da função enviar pela rota. A gente consegue controlar isso pelo Swagger. Esse Swagger também está hospedado na Azure, tem todas as nossas rotas de APIs por aqui, e ela é consumida pelo front-end. Partindo para o nosso front-end, no nosso app.js a gente usa a biblioteca do Axios para conseguir comunicar com o back-end. Nas nossas páginas, ao invés de trabalhar com um serviço de service, uma pasta service no nosso front-end, a gente optou por cada tela ter a sua action, onde a gente faz a consumação dos endpoints e depois, posteriormente, chama na sua JSX. Nossa jornada com o Gira tem sido notável em termos de organização. Apesar de já termos tido contato com conceitos importantes como Kanban e metodologia ágil anteriores, foi ao longo da experiência prática com Gira um projeto que conseguimos nos aprofundar de verdade. Ele nos proporcionou uma compreensão muito mais rica e detalhada dos pontos cruciais de organização, permitindo que nós aplicássemos esses conhecimentos de forma mais eficaz no dia a dia dos nossos projetos. O Gira, com certeza, aprimorou significativamente a maneira como estruturamos nosso trabalho e colaboramos em equipe. Sobre as lições aprendidas em questão de código, programação, sobre padrões de projeto, apesar de eu já ter mexido um pouco com Clean Architecture, foi meu primeiro contato com o Solid, e a aplicação dele no projeto, conhecimentos dele foram muito úteis. Eu, com certeza, vou continuar aplicando em todos os projetos daqui para frente. Principalmente, onde eu mais senti isso foi na hora de aplicar o desafio, que foi algo que a gente não tinha planejado, mas a nossa arquitetura estava prontíssima para receber essa coisa nova, esses métodos novos, não
não atrapalhou em nada o que já existia, foi uma implementação muito fácil, mesmo sem a gente ter planejado ela previamente. Sobre as Tá bem? heurísticas, foi muito interessante aprender sobre os mandamentos e sobre como isso pode facilitar o usuário a mexer no seu sistema, como ele pode se sentir dono do próprio sistema. Então, é uma coisa que com certeza vou implementar em futuros projetos. E esse foi o nosso trabalho. É, Nós esperamos que tenha gostado. Esse foi o nosso produto. Possíveis dúvidas, é só falar com a gente.